Muito boa noite. Estamos começando pelas ondas do canal Educação. Mais uma aula de geografia. É sempre um prazer estar aqui pertinho de vocês através das ondas do maior canal de ensino à distância do mundo, o canal Educação. E no nosso episódio de hoje, vamos tratar sobre os problemas econômicos. Lógico, da atualidade. Problemas econômicos. E no nosso episódio, vamos abordar os problemas econômicos da atualidade. Vamos falar de economia. Segundo eles, os economistas, economia é a ciência dos recursos escassos. É o slogan que eles gostam de tratar, definir essa ciência. Realmente, a economia é a ciência dos recursos escassos. Vem de economizar. Bora economizar. Economia. Conter gasto, racionalizar gastos. E é aí onde está a essência dos problemas. Porque nem sempre a economia se faz dessa missão número 1, que é administrar e racionalizar os recursos. Na casa da gente, precisamos administrar os recursos que temos. Recursos financeiros, recursos estruturais, recursos naturais. Exemplo, na minha casa eu tenho uma planta, uma árvore. Eu preciso consumi-la de maneira adequada, não posso destruí-la. Eu recebo, como todos os trabalhadores, todos não, infelizmente, mas os trabalhadores, eles recebem o quê? Salários. Isso é finança. Como eles gastam? É a sua economia. É como eles tratam os recursos. Repito, economia é a ciência dos recursos escassos. Porque tudo tem a sua escassez, mesmo visto em abundância. E hoje a ganância, o disparate, as desigualdades, elas levam a economias fracassadas por inteiro ou economias comprometidas. Economias fragilizadas, dependentes, mas também economias pujantes, ricas em crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Porque uma coisa é a economia crescer, outra coisa é desenvolver. Às vezes um país está gerando riqueza. Está gerando riqueza. A economia está ricando. O país está... a riqueza que é gerada dentro desse país. E o aproveitamento pela população. E a distribuição dessa riqueza. Não adianta um país rico de um povo pobre. Já disse um ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. O Brasil é um país rico de povo pobre. Rico porque tem e gera muita riqueza. Pobre porque boa parte da população não tem acesso a esses recursos econômicos. Então isso não é desenvolvimento, é só crescimento econômico. É como aquela pessoa que cada vez ganha mais, mas cada vez se endivida. Ela cresceu a sua economia, mas não desenvolveu-se economicamente. E agora, como tudo no mundo hoje está atrelado à globalização, nós também vivemos atrelados à globalização. E olha só, uma coisa muito interessante. Acompanhe a leitura. A globalização é um fenômeno caracterizado pela intensificação das relações econômicas, comerciais e culturais entre os países, onde constantes inovações tecnológicas nas áreas de transporte e telecomunicação, Inovações tecnológicas são capazes de diminuir as distâncias e transcender a economia mundial. Olha só, transcender a economia mundial. Na realidade, nós vivemos num mundo em que a globalização, que é a internacionalização da economia, a interdependência das economias, e isso vem gerando desigualdade. Por quê, professor? Olha, a economia ela gera desigualdade no mundo porque nós temos países de maior crescimento e concentração de riqueza do que países que apresentam baixo crescimento. Porque a globalização, ela integra e ela exclui.
Ela integra porque os mercados estão integrados, as bolsas de valores, as empresas ganharam o mundo, produtos, serviços, dinheiro ganhou o mundo. Então, a globalização, economicamente, ela integra. Só que ela entrega de forma o quê? Desigual. De forma desigual, porque, na realidade, ela é fruto do capitalismo. E não estou aqui para discutir a filosofia, os fundamentos do capitalismo. Estou aqui para mostrar para vocês que a globalização, que promove o crescimento econômico, que dá oportunidades comerciais, mas é a mesma globalização que nos transforma em desigualdade. Observe as riquezas das nações. Riqueza das nações. O que a gente observa constantemente é que os ricos e as economias mais ricas estão ficando mais ricas. E as economias pobres estão ficando mais pobres. Olha, isso é um disparate, isso é uma desigualdade extrema. Como é que a gente pode viver num mundo de crescimento econômico em que o homem consegue produzir de forma rápida, eficaz? O homem consegue produzir de forma cada vez mais dinamizada, com o uso de todas as tecnologias. Os transportes, como eu mesmo falo aqui no slide. Transporte, gente. O homem criou asas, lembra da música, né? E com isso, o homem, nessa evolução, o crescimento dos transportes, como a aviação, os transportes cada vez mais modernos, trens, balas, e as telecomunicações. Aí, gente, nós temos uma evolução gigantesca das telecomunicações. A internet, que eu digo. O sistema online de transmissão. Tudo em tempo real. Estamos em tempo real, conectados através dos aplicativos, redes e mídias sociais, conectados com o mundo inteiro. Essa aula mesmo, ela está sendo transmitida, claro, para os cadastrados do canal Educação. Mas, tendo o link dela, o mundo inteiro pode assistir. Estamos vivendo uma chamada aldeia global. E essa aldeia global, ela gera, entre outras coisas, interdependência e desigualdade. Interdependência porque os mercados estão abertos. Como falei anteriormente, empresas e produtos ganharam o mundo. E se ganham o mundo, dão oportunidade. Mas é aquela história. É a festa da globalização, mas nem todo mundo tem direito a entrar nela de maneira igualitária. Isso é um problema muito sério. Um problema da globalização. Olha só. Se buscarmos um ponto de partida para o processo de globalização, podemos destacar o advento das grandes navegações, quando ocorreu um incremento do comércio entre as mais diferentes partes do globo. Navegações, a gente vai arremeter ao século XVI. Na época do mercantilismo, do absolutismo do rei, do metalismo, acúmulo de metais, do protecionismo, do comércio. E tudo isso vai contribuindo para a expansão das navegações. E o que tem a ver navegação com desigualdade social e econômica? Gente, com as navegações nós vamos ter o advento da colonização, da exploração colonial. Com a globalização nós vamos ter o advento da formação do imperialismo. Com a globalização nós vamos ter o escravismo. Nós vamos ter a colonização. O Brasil, que eu digo, colônia de exploração de Portugal, principalmente. Porque aqui nós tivemos franceses, ingleses, holandeses, espanhóis, e esse povo todo andou aqui, colonizando a gente. Mas fomos colonizados oficialmente, politicamente. Criamos um vínculo estatal com Portugal. E o que Portugal fez aqui? Concentrou terra, escravizou. Portugal explorou nossos recursos naturais, dizimou índios. Professor, então faz sentido nós buscarmos a origem da globalização a partir das navegações mercantilistas do século. Isso mostra que
com o passar do tempo, a gente vai vendo que as desigualdades sempre existiram. O escravismo desde a Idade Antiga, gente. A economia, olha, você tem o Império Romano, vamos buscá-lo. Roma, o Império Romano e sua expansão imperialista pelo mundo. As grandes batalhas romanas, e isso gerou, entre outras coisas, uma colonização da Idade Antiga. Povos foram dizimados, povos foram escravizados, povos foram explorados. Isso tudo pelos romanos da época. Então, navegações, mercantilismo, absolutismo do rei, protecionismo, metalismo, escravismo, são situações que, de certa forma, já geram desigualdades extremadas no mundo. Bom, agora o século XX. Olha essas imagens. Essas personalidades, elas contribuíram muito para o novo século. O século XX, um século que muitos dizem que nunca terminou. Ah, o século XX terminou. Existem várias correntes históricas. Cronologicamente, ele terminou. Nós já estamos no século XXI, né? Desde 2001 que vivemos o século XXI. Mas o século XXI deixou ainda, porque na realidade é natural, a evolução do século contribuir para o advento de um novo século. Mas o século XX, gente, foi o século das grandes transnacionais. A maior virtude do século XX foram as empresas transnacionais, empresas que ganharam o mundo. As famosas multinacionais. Elas são chamadas de transnacionais porque elas transporam as barreiras do seu país. O que é transpor a barreira? É ultrapassar, é sair do seu país e atuar no mundo. Na segunda metade do século XX, com o fim das guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, lembrem delas. É interessante entender o século XX a partir das... Não só a partir, mas um fator culminante, divisório do século, foram as guerras. De 1914 a 18, a Primeira Guerra Mundial. De 18 a 39, o que os historiadores chamam de entreguerras. E de 39 a 45, 16 anos de guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa que foi a mais devastadora. Entre, de um lado, alemão, italiano e japonês, e do outro lado, Estados Unidos, França, Reino Unido e aliados. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o fim dos grandes impérios. Terminada a Segunda Guerra Mundial, nós vamos viver um momento em que nós vamos ter o processo de descolonização. Olha só. As colônias que eu citei agora há pouco, do século XVI, da colonização, navegação, as colônias elas vão agora deixar de existir na sua maioria. Hoje praticamente não temos colônia. Temos tratados coloniais, mas de maneira geral nós vamos ter a descolonização, principalmente da África e da Ásia. Da África e da Ásia. Sim, professor, o que tem a ver a descolonização? Gente, quando terminam as guerras, as colônias deixam de existir, os transportes após a guerra evoluem, a comunicação, o rádio via satélite, a TV, as comunicações, as navegações. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter uma grande evolução da indústria, que vai ganhar o mundo. A indústria vai cada vez mais ganhar o mundo. E isso a custa do nervosismo que está acontecendo na Revolução Industrial. Precisamos acalmar. Essa indústria que ganhou o mundo, ela deixou cada vez mais essa interdependência. Fora a indústria que impôs a descolonização. Fora a indústria que impôs essa abertura de mercado. Fora a indústria que promoveu, entre outras coisas, a evolução da produção industrial moderna. E aí, as multinacionais vão urbanizar o mundo. E essa urbanização vai, entre outras coisas, promover o advento de cidades que vão surgir pelo mundo. Várias cidades vão surgir pelo mundo. Cidades essas, olha, o Brasil, por exemplo. Quando o Brasil se urbaniza,
é quando ele vai formar o seu parque industrial. Nos anos 60, nós vamos começar a montar o nosso parque industrial. A nossa economia vai se industrializar. E a partir do crescimento da nossa economia, nós vamos, entre outras coisas, promover a urbanização. Está vendo como o século XX foi o século das mudanças? Nós vamos ter as guerras multinacionais. A partir do século XX, nós vamos ter a ida do homem à lua, a conquista do espaço, entre aspas, o sistema de telecomunicações modernos que temos hoje. A partir isso tudo, as grandes descobertas do século XX, a ciência e a tecnologia. E as desigualdades nisso tudo. Porque, como eu lhe disse, quanto mais a ciência e a tecnologia evoluem, a economia se expande, o lado perverso disso é a industrialização, é a desigualdade. Porque a dependência, a exploração, a natureza. Aí eu vou lembrar de um ponto super importante, que são os recursos naturais. Os recursos naturais, eles vão começar a se esgotar. Se esgotar. E aí, turma, porque o século XX não vai nos dar o poder de poluir o planeta inteiro. O século XX vai passar a nos dar o poder de poluir o planeta inteiro. O aquecimento global. Professor, realmente o aquecimento global ele é fruto dessa exploração industrial exagerada, essa exploração econômica exagerada. Tudo fruto do século XX. Grandes descobertas, grandes invenções, grandes evoluções industriais, ao mesmo tempo. A concentração de riqueza através das fábricas. Gente, as fábricas vão passar a ter mais dinheiro do que países. Eu me refiro à fábrica. Eu tenho grandes multinacionais que vão ter mais dinheiro do que países. E os seus donos, empresários, vão passar a gerar mais riqueza do que países. Isso não é bom. Porque quando eu tenho uma concentração fabril na mão de poucas empresas, pode observar, é o monopólio, o oligopólio. O oligopólio é quando eu tenho poucas empresas, oligopólio, poucas empresas comandando a economia mundial. Isso é desgastante. Isso daí é um problema sério. Como é que eu tenho empresas que controlam a economia mais do que países? Imagina um empresário assinar um cheque e comprar um país. Claro que isso aqui é uma comparação sem sentido, mas o dinheiro dele dá para comprar o país, porque a riqueza que ele gera, claro que existem outros valores sociais, humanos, né? Mas é uma realidade de desigualdade. Desigualdade. Porque eu tenho economias extremamente ricas ao lado de economias fragilizadas, economias dependentes. O Brasil, por exemplo. No século XX nós nos industrializamos. Na prática, industrializaram o Brasil. Na prática, industrializaram o Brasil. E essa industrialização, ela, de certa forma, ela contribuiu para nós termos essa perda, toda hora perdendo riquezas. A gente está abusando de perder oportunidades em tecnologia, porque a indústria, ela gera essa desigualdade, ela gera a possibilidade de crescimento, mas de dependência, de crescimento, mas de exploração, de crescimento, de inovação, mas poluição, escassez. E o século XX, gente, é impressionante como o século XX foi um século que gerou transformações em todos os campos da humanidade, tanto para o lado bom, como para o lado ruim. E isso foi desgastante, isso foi gerando fragilidades, que deixou sequela nesse século XXI, que é o século que nós temos hoje. Um século de desigualdade. Século XXI, das crises ambientais, vocês estão vendo essas ondas de calor ocorrendo na Europa, esse aquecimento global, das pandemias, no plural, professor, só tivemos essa aí agora. Mas quem nos garante que isso vai, de certa forma, gerar
de certa forma, gerar só ficarmos aqui nessa pandemia. Olha aqui, ó. A partir da década de 1950, as empresas transnacionais começaram a direcionar, olha só a leitura, suas filiais para os países subdesenvolvidos. E em pouco tempo, passaram a dominar o comércio internacional. Consequentemente, esse domínio do comércio internacional, isso vai gerar, entre outras coisas, a urbanização, crescimento econômico, dependência econômica, desigualdade. Olha essa imagem. Aí você tem o surgimento das primeiras grandes cidades do mundo. Cidades essas que vão evoluir, vão proporcionar esse crescimento dinâmico, mas ao mesmo tempo, de certa forma, vai gerar a favelização, exploração do trabalhador. Olha, gente, nossas cidades cresceram de maneira desordenada. Essa imagem mostra o crescimento desordenado das cidades. Olha essa imagem direita. Se nós olharmos ela, a gente vai observar que as cidades elas vão crescer, mas é o chamado inchaço urbano. É a dependência econômica, é a exploração através da favelização. Tudo isso, gente, contribui para a desigualdade, a exploração racional. A exploração racional. Irracional também, porque nós vivemos num mundo em que cada vez mais as cidades estão cada vez mais inchadas. É o chamado subemprego, o emprego informal, a questão da moradia, a questão do saneamento básico, acesso à educação. As cidades estão cada vez mais problemáticas. Nós somos seres urbanos, vamos chamar assim, não é mais nem seres humanos. Por que seres urbanos? Seres urbanos porque nós vivemos cada vez mais num problema numa conexão de urbanização cada vez mais vivente no mundo. Olha, gente, no mundo, cada vez mais essa globalização evolui. E isso é fruto da industrialização, isso é fruto da modernização. E as cidades cada vez mais inchadas. A favela, gente, cada vez mais, a periferização, a favelização, que a favela também tem seus momentos felizes. Mas tem a cidadania, tem a evolução. E isso, gente, olha só, é a realidade que nós vivemos. Realmente não dá. Aí você viver numa... Tá colado, né? A gente, uma coisa é colada à outra. A periferização, a modernização, isso tudo contribui para... Mas é assim, desigualdade, crises econômicas, favelização, crescimento urbano desordenado, periferização, naturalmente, realmente não tem como, a gente não pode desconsiderar. Uma coisa está colada à outra. E, naturalmente, é evidente. E isso gera, entre outras coisas, a realidade que nós vivemos no mundo de hoje. É isso aí, turma. Século XX, século das inovações. Crescimento urbano. Esse é o grande desafio. Vivermos cada vez mais. Isso dá uma tranquilidade quando a gente começa a planejar, a entender que as coisas podem se encaixar, mesmo com as desigualdades. Aí arrebenta. Mesmo com as desigualdades. Isso mostra o tanto que precisamos evoluir no mundo de hoje. Olha só, quanto mais essas empresas foram crescendo, expandindo seus mercados, acompanha a leitura, galera, mais investimentos tecnológicos e aplicação de novos métodos de produção. Opa, aí eu vou entrar no campo da tecnologia e desigualdade social. Peraí, tecnologia e desigualdade social? Sim, porque a tecnologia gerou desemprego.
Confere, a tecnologia gerou desemprego. A tecnologia ela gerou subemprego. A tecnologia ela gerou o chamado desemprego tecnológico, ou desemprego entre tecnologias e outras, essa necessidade da expansão dos mercados, entre... Porque, gente, olha, a tecnologia ela inclui e ela exclui. Ela inclui porque ela dá oportunidade. Nós temos novas profissões, novas formas de produção. A tecnologia ela nos deu essa nova realidade da capacidade da expansão dos mercados. O que não é... Olha, essa aula só está ocorrendo devido às tecnologias da informação. Tecnologias da informação. Mas essa mesma tecnologia que inclui, que gera oportunidade, que inova, que nos salvou da pandemia, não a todos, infelizmente, mas essa mesma tecnologia, ela contribuiu também para o desemprego. A robotização nas fábricas. Empresas que antes empregavam 100, 150 pessoas, hoje elas empregam 10, 15. Pois é, 15 pessoas. Isso mostra que a gente precisa estar ligado, atento à tecnologia. Tecnologia é bom. Essas empresas nos evoluíram em muitos aspectos. Porém, em outros, elas não evoluíram. O que tem... professor, mas hoje nós temos o home office, nós temos a economia compartilhada, nós temos o uberismo. Aí vem a questão da precarização do trabalho, que a sociologia, a economia tanto estuda. A precarização do trabalho, ela ocorre, se dá pelas oportunidades de emprego, mas com salários baixos, sem seguros trabalhistas, sem os direitos trabalhistas tão necessários para a estabilidade do trabalhador. E é isso, turma. Tecnologia inclui. Tecnologia também exclui. E cada vez mais. A dependência do uso das tecnologias tem esse lado perverso. Tem esse lado dessa dependência. Os desempregados tecnológicos. É aí onde há necessidade da capacitação profissional, da evolução profissional, da modernização profissional, da reciclagem profissional, da interação. Não ficar na zona de conforto, gente. Vocês que serão futuros profissionais, muitos já são grandes profissionais aqui, eu sei que estão se qualificando, já estão no mercado de trabalho, isso é bom, muito bom. Estar no mercado de trabalho, evoluir a produção, se qualificar, porque o mercado de trabalho ele é exigente. Ele pede cada vez mais que a gente se especialize, que a gente se modernize, que a gente evolua, que a gente busque essas inovações. E o mais interessante, turma, é que nós temos profissões que nem existem hoje e que daqui a alguns anos vão existir. E outras que já existem hoje e daqui a alguns anos vão deixar de existir. É aí onde está a desigualdade. Para aqueles que, porventura, não tenham a oportunidade, ou não busquem a oportunidade, ou não aproveitem a oportunidade da qualificação, da evolução profissional. Tudo isso gera essa necessidade da expansão. Tecnologia ela tem os dois lados da moeda. Sem ela não dá para viver. Ou vamos voltar para a Idade da Pedra, ou vamos voltar para o advento das máquinas anteriores. Não vamos. Isso é consciência, não vamos. Agora, tecnologia tem que gerar sustentabilidade. É aí onde mora o problema. Ela tem que gerar oportunidade. Se ela não gera oportunidade, tranquilidade. Ela não gera oportunidade, ela vai ter... Nós temos que nos ambientar à realidade. Manter o foco. Cuidar da nossa produção racional, uma produção que dê sustentabilidade ao trabalhador, à natureza, às atividades econômicas.
É pôr na medida certa, no momento certo, trabalhar, ter ao seu favor o tempo de produção, saber que tem a pausa, saber que tem essa nova realidade, saber que e gerar e buscar as oportunidades, não dispensá-las, administrá-las, segurar, saber que é difícil, mas cada vez mais vivemos realmente. Foi uma realidade que chegou no século XXI. O século XXI é o século das inovações instantâneas, não é só das tecnologias, elas já surgiram antes. Tecnologia nós temos desde a Idade Antiga. Agora, ótimo, tecnologia, gente, ela é propícia. E aí, o homem cada vez mais buscando as suas inovações tecnológicas e mantendo cada vez mais a sua busca das oportunidades. Século XXI. Globalização, revolução tecnológica moderna, e vamos levando. Tecnologia que vem passando cada vez mais, de geração em geração, cada vez mais nós vamos cultivando. Repito, a sustentabilidade, ela não é um capricho. A sustentabilidade, ela é uma necessidade. Quem usa bem sempre tem, quem sabe administrar as oportunidades também. E as grandes nações vão se voltar para os recursos básicos, água, eletricidade. As grandes nações vão começar a entender que hoje, cada vez mais, nós temos que buscar a integração e que os problemas sociais, eles não podem ser resolvidos individualmente. Cada vez mais os organismos internacionais, os órgãos internacionais, devam buscar inovar e buscar acordos sustentáveis. Por exemplo, essas conferências ambientais, elas nos mostram, essas conferências ambientais, que cada vez mais o homem, as nações, não podem resolver as coisas separadamente. As nações têm que resolver as coisas conjuntamente. Porque a poluição ela é global. Os problemas econômicos são globais. Está faltando consciência lado a lado. O homem tem que ter consciência lado a lado. E isso nos mostra a necessidade de buscarmos a sustentabilidade econômica. Olha aqui. E as modificações? Um conjunto de modificações tecnológicas que ocorreram a partir da década de 70, ficou conhecido como Revolução Técnico-Científica, além de alterar a estrutura de produção e comercialização. Professor, revolução, porque mudou bruscamente. Técnico, porque envolveu a tecnologia e a ciência. Olha, quando eu me refiro, os cientistas, os historiadores, os economistas, principalmente os cientistas, disseram, a partir dos anos 70 do século XX, passamos a viver uma revolução em que a ciência e a tecnologia passaram a andar juntos. Como assim? Elas eram separadas? Não totalmente, mas não eram casadas. Elas eram separadas porque a ciência desenvolvia suas pesquisas e as fábricas buscavam os cientistas, buscavam a tecnologia, desenvolver tecnologia com base nesse sentido. Só que a coisa foi mudando, gente. Hoje, as fábricas, elas apresentam uma união onde os cientistas hoje são operários das fábricas. Peraí, os cientistas são operários das fábricas? Exatamente. Os cientistas, gente, passaram a viver na fábrica. Ó, eu vou dar um exemplo para você entender. Quem foi que inventou o avião? Santos Dumont. Quem foi que inventou o telescópio? Eu não me lembro o nome. Quem foi que inventou o ar-condicionado? Tinha o nome dos cientistas. Quem foi que inventou o microscópio? Quem foi que inventou o telefone? Quem foi que inventou o rádio? Tinha o nome dos cientistas, lembra?
E agora? Quem foi que inventou o produto? Foi a Samsung. Quem foi que inventou o produto? Foi a Toyota. Quem foi que desenvolveu essa tecnologia? Foi a Volkswagen. Quem foi que desenvolveu esse aplicativo? A Google. Vem cá, a Google é gente. A Toyota é uma pessoa. A Volkswagen é um trabalhador. A Fiat é um cientista. Não. Observa que as pesquisas não têm mais personificação. Ela tem fabricação. Ah, isso aqui é uma produção da fábrica tal. É aí onde você observa uma verdadeira união. Você chega na fábrica, a partir dos anos 70, e você vai ver, dentro da fábrica, a área da pesquisa, do desenvolvimento de ideias, inovações e tecnologias, e a produção. A produção. A produção se dá através da fábrica, o chão da fábrica, os operários, os gestores da fábrica. E a pesquisa através dos laboratórios que estão ali dentro. Está lá o laboratório, está a pesquisa, está a ciência. Se você chegar numa fábrica moderna hoje, eu quero visitar a parte da pesquisa, da ciência, é aqui, ó. Está aqui os cientistas, os laboratórios, as pesquisas. E o que é desenvolvido aqui? Vai ali para a produção, vai ali, ó, vai lá para a fábrica. E professor, está tudo junto. Tudo junto. A fábrica funcionando, a produção e a pesquisa ali. Inovando todo dia. O que eles produzem hoje, a maneira como eles amanhã já muda. Depois da manhã muda. Depois da manhã muda. Depois da manhã muda. Depois da manhã muda. Vai gerando essas inovações tecnológicas, essa modernização aí. Isso. E a desigualdade no meio disso tudo? Porque nem todos os países alcançam essa tecnologia. Uns poucos controlam, são os países centrais, onde tem a sede dos grandes laboratórios de pesquisas e ciências. Os Estados Unidos, com o Vale do Silício. Aí você pega países periféricos como o Brasil. Nós desenvolvemos tecnologias. Ok. Nós temos tecnologias nacionais. Ok. Mas comparada a eles, turma, infelizmente, vivemos uma desigualdade muito séria. Uma pobreza muito séria de tecnologia no nosso país. Olha, a revolução tecnocientífica contribuiu para o desenvolvimento de produtos que utilizamos em nosso cotidiano, como os microcomputadores, smartphones e tablets. Olha aí a imagem. Tecnologia, meus amigos. Ciência, tecnologia e inovação. Tudo através de quem? Da educação. É o que modifica uma nação. É o que diminui as desigualdades internas. Sem elas, gente, vem a dependência, vem a subordinação, vem a exploração. Nós somos explorados enquanto países periféricos. Tecnologicamente, economicamente, comercialmente, cientificamente, somos explorados. Naquela Amazônia, que é o jardim do planeta, o que tem de substâncias, fungos, bactérias, vírus, enzimas, que viram medicamentos, produtos industriais que são contrabandeados, pirateados, é chamada biopirataria, e eles vão patentear, registram lá na OMS, na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e aí só eles podem explorar. É complicado, gente, essa desigualdade aí tecnológica. Olha só, a transmissão em grande quantidade de informações em tempo real. Essas ferramentas também determinam a integração de bolsas e valores de mercado. Em tempo real, esses aplicativos, gente, essas grandes empresas de aplicativo, elas controlam a nossa economia. Isso é um problema sério. Ela vai explorando, vai dominando, vai conquistando, vai ali maturando. E a gente cada vez mais nessa desigualdade. E uma desigualdade séria. Uma desigualdade que corrói. Gente, nós somos a vigilância tecnológica, através dos e-mails, todos esses aplicativos que utilizamos, essas redes sociais, elas são formas deles captarem as informações sobre a gente. Nós somos o produto. É o desafio das redes. Tem até um documentário, Netflix, para mostrar isso aí.
Se você puder assistir, é muito interessante. O desafio das redes, onde cada vez mais nós temos essa exploração. Eles têm acesso às nossas informações, manipulam a nossa forma de consumir, de produzir. E, professor, como diz o Tropa de Elite, né? O inimigo agora é outro. O inimigo agora é virtual. O inimigo agora está em nuvens. O inimigo agora está em dados, em processamento desses dados, em manipulação desses dados. E você sabe, as eleições, o cyberativismo, a guerrilha midiática, a distorção das informações, as fake news. Olha as desigualdades. Professor, são formas de desigualdades modernas, né? De agressões tecnológicas. Aí você tem o estupro virtual das mulheres quando forçam a elas a expor imagens. Nós temos aí as fake news que destroem imagens. Tudo isso são desigualdades e tecnologias do século XXI. Passamos desde o 16 até o século XXI mostrando o advento das desigualdades. Bom, turma, com isso nós vamos fechando o nosso episódio de hoje. Desigualdade e tecnologia. Indústria. Desigualdade e crescimento econômico e desigualdades sociais. Espero ter contribuído e obrigado pela atenção, dedicação, anotação de vocês. Espero ter contribuído para a compreensão das desigualdades econômicas da atualidade, que envolve tecnologia desse mundo cada vez mais imaterializado. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!